Só Ele é digno de todo o nosso louvor. Olá, meus queridos irmãos, queremos saudar a vocês que nos acompanham através desta gravação com a doce graça, paz do Senhor Jesus Cristo. Quero aqui também lembrar aos irmãos que também nos encontramos presencialmente aqui no templo neste dia. Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês. Quero aqui também lembrar que estamos bem às vésperas, já estamos na contagem regressiva do nosso retiro espiritual,
que acontecerá ali no sítio Quincadona nos dias 14 a 17 de fevereiro. Ou seja, estaremos ali nos reunindo como igreja para esse momento agradável na presença de Deus e em comunhão com os irmãos. Se você ainda não fez a sua inscrição, procure um dos líderes responsável pelo acampamento, o irmão Mauro ou a irmã Deusinha, e venha desfrutar momentos edificantes na presença de Deus. Por conta desse tempo ali no retiro, nesta data, os nossos cultos teremos no domingo às 9 horas da manhã, um momento de oração, uma manhã de oração, das 9 horas às 12 horas da manhã. Venha orar conosco, venha estar aqui presencialmente. Se você não conseguiu participar do retiro e estar por aqui, venha ao nosso templo e participe deste momento, nesta manhã de oração conosco. E também quero lembrar aos irmãos que os PGMs já retornaram às suas atividades normais. Procure o seu líder, procure um dos líderes e venha participar conosco também com os PGMs, reunidos em casa para edificação das nossas vidas. Quero aqui agora, irmãos, dar início a este momento e quero também agradecer a oportunidade de estarmos aqui falando e transmitindo um pouco da palavra de Deus. Hoje vamos refletir sobre a prosseguimento do cristão ao alvo, que é Cristo Jesus, da maturidade cristã. E o texto que nós escolhemos para nos edificar se encontra ali em Filipenses, capítulo 12, versículo 16, capítulo 3, do versículo 12 ao 16. Esta carta aos Filipenses, foi escrita pelo próprio apóstolo Paulo, quando ele ainda se encontrava preso, e mesmo assim, em meio à prisão, ainda é marcada pela alegria. Esse trecho de Filipenses 3, de 12 a 16, é um dos mais ricos textos que Paulo fala sobre a vida cristã através do processo, não como um estado final. No capítulo 3, Paulo inicia e adverte os seus leitores, aquele povo de Filipenses, a não viver confiança na carne, e apresenta seu próprio testemunho como prova disso. Após ele declarar que tenha tudo como perca, que ele tinha considerado tudo aquilo que ele já havia conquistado como perca para seguir a Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus. E Paulo agora, quando ele chega nesse trecho da sua carta, dos versículos 12 a 16, ele ensina como a vida cristã é um progresso, não de estagnação, nem de perfeccionismo, mas um crescimento constante, um exercício diário. Neste trecho, Paulo nos mostra como o cristão maduro vive, aprende, pensa e caminha. Vamos ler o que está escrito lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 12 a 16. Se os irmãos puderem me acompanhar, diz assim as Escrituras Sagradas: Irmãos, não que eu tenha já recebido ou já tenho obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, toda vida andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo aqui, ele traz este ensino, esta recomendação.
E há 3 pontos para o nosso entendimento que eu quero abordar nesse momento, que a primeiro deles é a consciência de que ainda não chegamos. Paulo começa dizendo que não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Paulo reconhece que não atingiu a perfeição espiritual, ainda precisava caminhar um pouco mais, mesmo sendo um apóstolo, líder, sendo escritor das mais belas cartas inspiradas, espiritualmente ele não se considerava pronto. Isso demonstra qualquer ideia de perfeccionismo espiritual ou soberania religiosa que ele não abordasse. E isso nos ensina 2 verdades muito importantes nesse primeiro ponto. A primeira é a humildade espiritual. A maturidade cristã, ela começa com o reconhecimento que ainda precisamos crescer. Precisamos lembrar, ter sempre isso em nossa mente, que ter experiência ou se tornar experiência não necessariamente nos torna maduros. E a segunda coisa é a santificação progressiva. A vida cristã, ela não é um evento instantâneo, mas um processo contínuo. E Paulo, ao iniciar, ele nos surpreende porque, ao confessar algo tão inesperado, ele considerava que ainda não havia alcançado a perfeição. Isso não vem da insegurança dele, mas da maturidade espiritual. Mesmo sendo o que ele já era, o que ele já tinha conquistado, ele sabia que a caminhada com Cristo é um processo de relacionamento e testemunho contínuo. A fé cristã não é um ponto de chegada. A fé cristã é um caminho de crescimento diário. Precisamos estar sempre mais buscando, sempre mais crescendo no Evangelho. Então a fé cristã não é um ponto de chegada, mas um caminho de crescimento diário. E Paulo prossegue dizendo: mas prossigo para avançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Ele afirma que prossegue porque foi alcançado por Cristo. A iniciativa não foi dele, mas do Senhor. Essa verdade muda todo o nosso pensamento, muda tudo. Porque não caminhamos para conquistar o amor de Deus. Caminhamos porque já fomos conquistados por Ele. Podemos ler isso e ter essa certeza ao lermos em 1 João capítulo 4, versículo 19, que Ele nos amou primeiro. Seja essa uma referência bem mais direta a esse amor, a Ele ter nos amados primeiro, mas também temos outras como passagens como Efésios 1:4, 6, como João 15:16, que complementam essa ideia de que Deus toma a iniciativa de nos amar. A graça que nos foi dada, ela não é para nos paralisar, ela é para nos impulsionar e vivermos e a sentirmos este amor dado por Deus. Cristo nos alcançou com um propósito, e essa graça que nos alcançou, que nos salvou, também precisa nos impulsionar. Ela nos impulsiona a avançar, a caminhar, a viver, a insistir e a perseverar no Evangelho de Cristo Jesus. Temos que entender que o perigo não é ser perfeito, mas em achar que já chegamos lá. E o segundo ponto que Paulo aborda é ter o foco correto, deixando o passado e avançando. É o que fala no versículo 13 desta carta. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Não viva
prisioneiro do seu passado, nem dos seus pecados, nem dos seus próprios méritos. Paulo fala de uma decisão essencial. Esquecer o que ficou para trás é avançar para o que está para frente. O passado pode se tornar um peso para nós, seja ele pelos nossos pecados que cometemos, pelos nossos erros que cometemos, e nós aqui não estamos livres de cometer mais erros, mas nós temos que entender que ao errarmos precisamos confessar os nossos pecados e continuar e seguindo em frente, e nem mesmo pelas vitórias que nós já obtivemos no passado. Isso significa que às vezes temos essa dificuldade de tirar da nossa memória e levar essa culpa os erros que nós cometemos ou as nossas conquistas passadas. E isso vai impedindo de nós prosseguirmos adiante. Quando vivemos presos ao que já passou, perdemos as forças para avançar o presente. Esqueça os fracassos. Culpa e condenação podem parar o cristão. Esqueça o sucesso. Conquistas passadas, conquistas que nós já vivemos, não sustentam a nossa caminhada no presente. A vida cristã, ela é comparada a uma corrida, e Paulo faz diversas analogias sobre esta carreira, sobre esta corrida. E a vida cristã, ela é comparada com esta corrida. Quem olha para trás de uma corrida perde o ritmo, acaba perdendo o ritmo. E se a gente comparar e fazer essa analogia nos tempos de hoje, nós podemos observar a preparação de um atleta durante os seus 4 anos até chegar os Jogos Olímpicos. Ele se prepara aqueles 4 anos para viver poucos momentos da sua caminhada ali, mas ele se dedica ao máximo, o tempo todo, para chegar ao ponto de estar em perfeita condição de disputar aquela corrida. Um dos atletas mais fenomenais que eu já encontrei, que eu já vi na minha vida nos últimos tempos, foi Usain Bolt, um jamaicano corredor e recordista, que bateu várias metas dos 100, 200 metros ali nas Olimpíadas. E o Usain Bolt tinha sempre tem uma frase em que nos impacta ao olhar esse texto. Ele diz que parei de me preocupar com o início e o fim é que importa. Então nós precisamos esquecer as coisas do passado e seguir sempre adiante. E eu lhe pergunto a você, você está preso ao que já passou ou está avançando para o que Deus ainda quer fazer? Esse terceiro ponto, Paulo aborda o alvo supremo da caminhada cristã. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui está o centro deste texto, a centralidade daquilo que precisamos entender. Há 3 palavras nesta frase que impactam as nossas vidas. Primeiro, o alvo. Segundo, o prêmio. Terceiro, a vocação. O alvo não é o sucesso terreno, não é aquilo que conquistaremos de bens, mas o alvo é Cristo. O prêmio não é o mérito humano, mas a plena comunhão com Ele. E o chamado, a vocação, ela é celestial, não é temporário. O apóstolo Paulo declara que segue firme em direção ao seu alvo. Seu foco não estava nas circunstâncias, nem na opinião das pessoas, mas na soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ter um alvo claro e manter de pé, mesmo quando a caminhada é cansativa, nos torna fixados sempre no propósito
que Deus quer de nós. Mesmo quando estamos passando por dificuldades ou provações em nossas vidas, nós precisamos estar sempre mirando o alvo. E o que isso significa? Significa que a vida cristã, ela tem direção. A vida cristã tem propósito. E a vida cristã tem destino. Ela tem direção, propósito e destino. Se o alvo estiver errado e estiver fora da centralidade de Cristo, todo o nosso esforço será em vão. Corra por algo maior do que você mesmo. Dedique sua vida a Cristo. E para concluir ao término dessa mensagem que Paulo fala sobre a soberana vocação, ele diz que a mente madura e a unidade no caminhar, ele nos ensina a manter a mente madura e a unidade com os irmãos a caminharmos juntos. Todos nós que somos maduros, tenhamos este mesmo modo de pensar. Conclui lembrando que a maturidade espiritual não é pensar que já chegamos, mas manter a disposição em avançar. E quando seguimos em frente, devemos viver sempre fielmente à luz da que já recebemos, praticando hoje aquilo que Deus já nos ensinou. Paulo define a maturidade não como uma perfeição, mas como uma mentalidade correta. Manter a mente ajustada é aplicar uma jornada interior de pensamentos verdadeiros, doutrina saudável, emoções redimidas, ações corretas e vidas transformadas. A maturidade é ter a disposição para aprender. Deus revelará gradualmente sua vontade aos que andam com humildade. E vivendo na unidade, na praticidade da unidade, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Mesmo com diferenças, o que importa é caminharmos juntos com o que já nos foi revelado. Não espere saber tudo para obedecer. Viva à altura da luz que já recebeu de Cristo. Mantenha sempre a luz de Cristo na sua vida, quer seja ao lugar que você se encontra, no seu trabalho, quer seja na sua faculdade, quer seja na sua vizinhança, quer seja a qualquer lugar que você encontra-se, mantenha sempre a luz de Cristo viva em você. Não espere saber tudo para poder obedecer a Cristo, mas mantenha o que você já aprendeu e procure caminhar sempre e sempre mais avante. Esse texto tão rico de Filipenses, capítulo 3, dos versos 12 a 16, nos ensina que todo cristão maduro reconhece que ainda está num processo, que ainda está na jornada, que ainda está caminhando. O passado não nos define o futuro. O passado é para nós entendermos que por onde nós passamos, se cometemos algum erro, ele serve de aprendizado para a nossa caminhada cristã. E ensina que o alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. Precisamos manter os nossos olhos fixos em Cristo. E que a caminhada, ela deve ser perseverante e coerente. Que nós possamos, irmãos, correr com a perseverança, com os olhos fixos em Cristo, e até o dia em que alcançaremos a plenitude na glória eterna. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar agora, irmãos, agradecendo ao Senhor por essa linda mensagem maravilhosa que falou ao nosso coração.
e que ela possa reverberar o tempo todo e que possamos colocar em prática tudo aquilo que Deus quer de nós, entendendo que o nosso alvo é Cristo, entendendo que nós corremos para o prêmio e entendendo que nós somos comissionados a levar o Evangelho de Cristo Jesus. Que os irmãos estejam orando nesse momento, logo mais, que já foi dito aqui, pelo nosso retiro, por tudo que haverá de acontecer ali, que Deus possa falar aos nossos corações, que Deus possa ali também estar com os preletores que estarão ali trazendo a mensagem de Cristo ali, que nós possamos sair dali edificados e que tudo ali possa correr de acordo com a vontade soberana do Senhor. Também quero pedir que vocês estejam orando pelos nossos irmãos que precisam e carecem das suas orações e o cuidado do Senhor na sua área da saúde, aqueles que estão passando por momentos de saúde, que precisam a restauração da sua saúde, e também aqueles irmãos que também precisam e carecem das nossas orações, que estão enlutado, família que perderam seus entes queridos e que precisam também ser agraciado pelas nossas orações. Esteja orando também, meus irmãos, pela nossa igreja, pelo ano de 2026 que está praticamente se iniciando, que nós possamos fazer, que cada um de nós possamos fazer a diferença nesta comunidade, que nós possamos levar o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, para todos aqueles que precisam ouvir, e aqueles que adentrarem aqui possam render aos pés do Senhor em momento de gratidão. Obrigado, Deus, pela tua graça que o Senhor nos dá. Então nós queremos te suplicar agora que o Senhor esteja neste momento acolhendo as nossas orações. Oremos então ao Senhor. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, recorrendo ao Senhor em oração, pedindo, Senhor, que as mais ricas bênçãos venham a ser derramadas ao teu povo. E também, Senhor, suplicando, Pai, que o Senhor atenda aos nossos pedidos. Ó Deus, entregamos em tuas santas mãos o retiro que logo mais estaremos participando. Entregamos as suas mãos, Senhor, preletor, que trará a tua mensagem. Entregamos, Senhor, aquele lugar aos proprietários daquele lugar que de tão bom coração estão ali, Senhor, trabalhando e preparando para recebermos ali naquele local. Ó Deus, que o teu poder do Espírito Santo esteja pairando sobre aquele lugar, que nenhum mal venha acontecer ali, que o Senhor possa, Senhor, estar com seus olhos e ouvidos atentos àquele lugar. Também, Senhor, te pedimos pelos nossos irmãos que precisam, Senhor, do cuidado da saúde, aqueles que estão neste momento, Senhor, nos hospitais, internados ou passando por alguma dificuldade na área da saúde, Senhor, nós entregamos em tuas mãos. Atenda, Senhor, e consola com o teu Espírito Santo também os enlutados, Senhor, que precisam e choram pelos seus entes queridos. Ó Deus, venha consolá-los e dar, Senhor, ânimo novo para que possam conseguir prosseguir a sua jornada e a sua caminhada. Deus, também te pedimos por aqueles que precisam também de um emprego, que precisa de uma porta, aqueles que estão também estudando para concurso público, nas jornadas de estudos, concurseiros que estão também fazendo essa jornada, que o Senhor também, Senhor, agracie com sabedoria e graça a esses todos, Pai. Deus, mais uma vez nós queremos te louvar, queremos te agradecer, porque aqui nós experimentamos um pouco da tua porção, da tua palavra, e nos alimentamos através dela, Pai. Que isso possa ser enraizado ao nosso coração, que a nossa mente pode ser santificada no Senhor, que nós possamos viver e pensar de maneira saudável aos olhos de Cristo. Que nossos planos para o ano de 2026 esteja alinhado ao Senhor, que a centralidade de Cristo possa se manter presente durante o tempo todo da nossa jornada, até alcançarmos o nosso prêmio, a soberana e a vida eterna. Deus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos que a tua graça e a tua bênção venha sobre nós, em nome de Cristo Jesus. Amém.